Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Na aula de hoje vamos falar sobre a importância da justiça e da honestidade na sociedade e no mundo. Vamos lá? Começando então com os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje vamos investigar a relação entre honestidade e dever. Quais são as semelhanças então entre essas duas ideias? Compreender que a honestidade faz com que a pessoa haja com base na verdade e na justiça e que a retribuição tende a ser na mesma medida. Então vamos pensar um pouco a importância da justiça, da honestidade, do dever nas nossas condutas cotidianas. Quero que vocês pensem sobre esta frase aqui. Honestidade não é obrigação, mas um dever de todo cidadão. E aí, vocês concordam com essa ideia aqui? Pensem um pouquinho. Qual que é a sua opinião sobre essa frase? Existe relação entre honestidade e dever? Vejam esse exemplo. Temos aqui uma matéria, tá? Aí a manchete de um jornal. Caso vocês queiram ler a matéria na íntegra, tem um QR Code aí que vai te levar para essa matéria. E é bem legal porque ela nos mostra um exemplo de honestidade. Gari encontra R$700 na rua e devolve para a aposentada pagar aluguel da filha doente no Rio. Fiquei desesperada, relembra a dona do dinheiro, Maria Elida Silva, de 72 anos. Até hoje, ela faz faxina para complementar a renda da família. O valor é quase a metade do salário do Gari. Então vejam aí um exemplo bem bacana de uma postura honesta. O Gari encontrou o dinheiro na rua e resolveu devolver para sua dona. Pesquisou lá nos documentos, na carteira, né? E devolveu para ela. É uma conduta bem legal. Vamos pensar aí algumas questões. O Gari era obrigado a fazer isso? Você já ouviu a frase achado não é roubado? Concorda com ela? Do ponto de vista ético, como ficaria a consciência do Gari caso não devolvesse o dinheiro? Qual seria o impacto na vida da aposentada que vive ali de faxina, já não ganha muito bem e precisa ajudar a filha a pagar até o aluguel de casa, caso o Gari decidisse não devolver o dinheiro? Então são algumas questões aí para a gente pensar. Essa atitude do Gari, ela gerou impacto tanto na vida dele como na vida da aposentada, concordam? Ele era obrigado a agir dessa forma? Muita gente seguia por essa frase. Ah, achado não é roubado, se eu achei aqui, quem perdeu foi descuidado. Tem muita gente que seguia por essa ideia. Será que isso é a postura mais correta, a postura mais honesta? Refletindo sobre a conduta do Gari, podemos perceber que, ao devolver o dinheiro encontrado, o mesmo escolheu agir honestamente. Então, a honestidade aparecendo aí. Não apenas por obrigação, mas por um dever moral. A honestidade é aquilo que faz com que a pessoa haja com base na verdade e na justiça. A honestidade, então, está diretamente ligada à ideia de dever, um dever moral. Uma postura honesta é aquela postura em que a pessoa não precisa de uma vigilância, de alguém te dizendo como agir, o que fazer, mas ela seguia por um próprio dever, um dever moral, um dever da sua consciência. Imagine como ficaria a consciência do Gari ao deitar no travesseiro à noite se ele estivesse simplesmente escondido aquele dinheiro, embolsado ali o dinheiro. Como é que ficaria a consciência dele? Então a honestidade está aí nas nossas condutas mais cotidianas, quando nós precisamos agir, escolher a forma como agir livremente, por consciência, por noção de um dever que todos nós temos com relação à sociedade, ao mundo e a nós mesmos. Vejam aqui uma ideia muito interessante sobre essa noção de dever de um filósofo chamado Immanuel Kant.
Kant era um filósofo alemão e ele dizia o seguinte: age de tal forma que a máxima de tua vontade possa valer sempre como princípio de uma lei universal. Pera aí, professora, traduz esse negócio que não deu para entender muito bem, né? Ele fala bonito, mas vamos tentar entender melhor essa ideia de Kant aqui. Quando Kant fala isso, ele está simplesmente se referindo ao imperativo categórico. O imperativo é um mandamento. Esse mandamento, no caso, é o mandamento da nossa razão, da nossa consciência. Um tipo de mandamento da razão. Um filósofo iluminista, Immanuel Kant, quer dizer que, antes de agir, devemos pensar. E se todos agissem como eu estou agindo? O que aconteceria se a minha ação fosse uma regra válida em todos os contextos? Vejam aí que problema, né? Então, todas as vezes em que nós vamos agir, de acordo com Kant, como nós somos seres racionais, nós temos a capacidade de pensar as nossas ações como uma lei aplicada universalmente em todos os contextos. E se todas as pessoas agissem como eu estou agindo nesse momento? Como é que as coisas seriam? O mundo estaria melhor ou pior? Eu estaria mais feliz ou não? Tá? Então, sempre que a gente vai agir de acordo com Kant, nós precisamos ter este mandamento moral, este mandamento da razão. Vou jogar, tô com um papelzinho de bala ali, não tem onde jogar, vou jogar no chão. Antes, eu preciso pensar. E se todo mundo jogasse o papelzinho da bala no chão, se isso fosse uma lei, como é que a sociedade estaria? Como é que o mundo estaria? Provavelmente, na primeira chuva, a gente experimentaria aí o impacto negativo dessa nossa ação. As enchentes, né, os problemas sociais. Então, tudo isso aí depende da nossa capacidade racional, da nossa consciência com relação ao reflexo, às consequências das nossas ações no mundo. Vamos aí para um exercício para pensar um pouquinho o imperativo categórico kantiano, esse mandamento da razão. Através do imperativo categórico kantiano, este mandamento da razão que guia as nossas condutas, conseguimos entender que é um dever moral pensar na possibilidade de a nossa ação virar uma lei válida para todos, válida universalmente. Se a sua ação fosse essa lei universal, o que você faria? O que você evitaria fazer? Justifique a sua resposta. Então, eu quero que vocês pensem aí a partir do imperativo categórico kantiano, a partir dessa lei universal das suas condutas diárias. Se todas as vezes em que você age, você pensasse na sua ação como uma lei que possa ser aplicada a todas as pessoas, o que você faria? O que você evitaria fazer? Por quê? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre isso.
E aí, pessoal, conseguiram refletir sobre isso aqui? O que você faria se a sua ação fosse uma lei universal, se fosse uma lei válida para todas as pessoas? O que você faria? O que você evitaria fazer? Bom, claro que essa questão aí, ela exige uma resposta pessoal, um posicionamento pessoal de vocês, mas eu tenho aqui uma sugestão de como você pode encaminhar essa sua resposta. É importante refletir que se a nossa conduta fosse uma lei universal, todos agiriam da mesma forma, da forma como nós agimos. Assim, seria importante ter atitudes de educação, pois também queremos ser bem tratados. Ter atitudes boas, pois eu quero ver atitudes boas no mundo. Da mesma forma, é necessário evitar atitudes injustas, pois não queremos ser injustiçados, ou maldosas, pois não queremos ser vítima da maldade alheia. Então, se as nossas ações, se todas as vezes em que eu fosse agir, eu pensasse, opa, e se todo mundo fizesse isso, o mundo seria legal? Com certeza a gente conseguiria aí pensar um pouco melhor nas nossas ações, guiar as nossas ações de uma forma mais adequada, evitando aquilo que não pudesse servir como uma lei universal. É isso que o Kant está trazendo no seu imperativo categórico, certo? Vamos ver aí então a importância de pensar antes de agir. Isso aí é bem bacana, tá? Somos sujeitos racionais. Isso significa que todos nós temos a capacidade de equilibrar, controlar, harmonizar as emoções, os desejos com a razoabilidade, com a nossa capacidade racional. Vejamos aqui um exemplo, ó. Se eu tenho um leão, né? O leão, ele está morrendo de fome. O leão, ele age por instinto, ele é um animal. Ele age a partir dos seus impulsos, certo? Então, se ele tem fome e eu coloco um pedaço de carne na frente desse leão, ele vai atacar esse pedaço de carne. E se eu coloco um bebezinho, o que vocês acham que vai acontecer? Né? Não preciso nem dizer. Por quê? O leão ele não consegue fazer juízos de valor, ele não tem noção que atacar um bebezinho indefeso é algo ruim, é incorreto, que a família dessa criança vai sofrer. Ele age simplesmente por instintos. Nós, pelo contrário, agimos por razão. Nós temos essa capacidade que é só nossa, que é a capacidade de pensar sobre as nossas ações. Nesse sentido, se eu sinto fome, eu posso escolher o que eu vou comer, se eu vou comer um doce, um prato de batata frita, legumes, se eu vou me alimentar de uma forma saudável. E dificilmente alguém vai abocanhar uma criancinha porque está com fome, porque a gente tem noção de que isso seria errado. Então, nós temos a capacidade de agir por razão e não somente por impulsos, por instintos, como os animais. E assim, é muito importante que a gente use essa capacidade. Pensar sobre as nossas ações é um dever e uma possibilidade humana. Se somos capazes de pensar, podemos refletir sobre as nossas ações. Quando fazemos uma reflexão sobre as nossas ações, se são justas ou injustas, boas ou más, honestas ou desonestas, devemos levar em consideração as consequências destas ações para mim, o impacto dessas ações diante dos outros e o reflexo dessas ações no mundo. Então, se temos a capacidade de pensar, temos também a capacidade de entender as consequências daquilo que eu faço, das minhas ações, por mais simples que pareçam, para mim mesma, para o mundo, para as outras pessoas, tá? Pensar nas consequências das nossas ações é um bom princípio quando a gente precisa tomar uma decisão. Vejam aí esse exercício. Então, considere a seguinte conduta: colaborar para manter a escola limpa e organizada. Isso aqui é uma conduta esperada de todos vocês como estudantes. Refletindo sobre essa ação, explique as consequências desta ação para você mesmo. Quando você mantém a escola limpa e organizada, quais são as consequências disso na sua vida? B. Impacto dessa ação diante do outro. E os meus colegas ali, os meus professores, como que essa ação de manter a escola limpa e organizada vai impactar na vida dessas pessoas que compartilham espaço comigo?
e a C, reflexo dessas ações no mundo. Então, se a gente universalizar, ampliar essa ação, tentar pensar num todo aí, quais são então as ações esperadas, as consequências esperadas dessa minha ação de manter a escola limpa e bem organizada? Pensem aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder aqui? Tranquilo, né? Então, se a gente parar para pensar nessa conduta esperada de vocês, colaborar na organização, na limpeza da escola, quais são, então, as consequências disso para vocês, para as pessoas que dividem o espaço da escola com vocês, no mundo também, se a gente ampliar essa ação, quais são os impactos disso para o mundo? Claro, cada um vai ter um jeito de responder, mas nós temos aqui algumas sugestões. Então, como consequências desta ação para você mesmo, nós colocamos ter um ambiente mais saudável e agradável para estudar. Então, você tem essa conduta como uma regra, uma missão, uma lei para a sua vida, manter a escola limpa e organizada, e isso para você gera uma consequência positiva, que é ter um ambiente saudável, limpo, organizado para você estudar. Ninguém quer estudar num ambiente sujo, concordo? Impacto dessa ação diante do outro. Posso servir como um exemplo para o meu colega que ainda não colabora com a limpeza da escola. Então, se eu tenho essa conduta como uma ação, possível, eu posso pensar aqui justamente que ela serve como um exemplo para os meus colegas. Então, os meus colegas vendo que eu recolho meu lixo, que eu colaboro ali com a limpeza da escola, eles vão se tomar como exemplo essa minha conduta e passar a fazer a mesma coisa. E um reflexo dessa ação no mundo
Se todos seguirem esse exemplo, não só as escolas, mas todos os ambientes serão muito mais limpos, o que será bom para o meio ambiente, etc. Então, se a gente ampliar essa conduta para fora da escola, isso é muito bom, isso é muito importante, vai com certeza construir um mundo muito melhor, tá? Atitudes positivas que se baseiam em valores como honestidade, justiça, solidariedade, empatia, respeito, educação, geram novas atitudes que podem nos retribuir na mesma medida. Que tal fazer essa experiência? Então, quando nós tratamos todo mundo, né? Quando nós agimos com honestidade, tratamos os outros de forma empática, com certeza isso se reflete, se volta positivamente para nós mesmos. Dá para você fazer essa experiência aí para ver se é verdade. Vamos lá então para essa frase aí do Gandhi, só para fechar essa aula de hoje, vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, as suas ações, a partir da sua reflexão, é que vão gerar um impacto positivo ou impacto negativo no mundo, vai depender de você. Na aula de hoje, então, percebemos que a honestidade pode ser entendida não apenas como uma obrigação, mas como um dever que deve ser assumido por todos os seres racionais. Se temos a capacidade de agir por razão, de pensar nas nossas ações, diferentemente dos animais que agem por instinto, então nós temos a capacidade também de pensar no reflexo, no impacto, nas consequências dessas nossas ações no mundo. Para o filósofo Kant, agir pressupõe a nossa capacidade de pensar as nossas ações como se essas fossem leis universais, aquele imperativo categórico. Age de tal forma que a máxima de tua vontade possa valer como uma lei universal. Isso é bem importante. Quando temos atitudes positivas, a partir da reflexão sobre as nossas ações, somos retribuídos na mesma medida. Vimos o exemplo ali no exercício. Se eu mantenho a minha escola limpa, eu sirvo como exemplo para os meus colegas e eu sirvo como um exemplo para a sociedade, para o mundo, para construir o mundo que eu quero estar inserida. Vamos aqui então para uma sugestão agora de um vídeo, caso você queira se aprofundar nesse tema aí na sua casa, mire seu celular aqui para esse QR Code e veja o vídeo abaixo, descobrindo então como uma boa ação pode ser contagiosa, tá? Bem legal assistir o vídeo aí, pensar um pouquinho mais sobre as suas ações, pensar um pouquinho mais sobre o reflexo, o impacto das suas ações no mundo. Bom, hoje eu fico por aqui, agradeço muito a participação de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!